Olá, meus irmãos e irmãs e amigos da Palavra de Deus, Pai seja convosco. Espero que vocês estejam bem, na santa paz do Senhor. Mais uma vez, estou voltando para fazer um contexto para vocês que estão, neste momento, ouvindo a Palavra de Deus. E o tema desta palavra, dessa mensagem hoje, é: o meu nome seja anunciado em toda a terra. Espero que vocês gostem do conteúdo, porque vai avivar a sua perspectiva. E o texto se encontra em Atos, capítulo 1, do versículo 8 ao 6. Atos, capítulo 1, do versículo 6 ao 8, que diz assim: aqueles, pois, que se reunirem, perguntarem, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhe Jesus: não vos pertence saber o tempo ou a estação que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebeis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Meus amados irmãos, texto maravilhoso, texto que eu acredito que vai unir a sua força. O texto da palavra grega para ser encontrada neste versículo é dunamis, e de onde seguiu a palavra dinamite. Isto significa que o poder do Espírito é a verdadeira explosão de graça e de milagres na obra da evangelização mundial. Em Atos, capítulo 3, 4 e versículo 31, Lucas escreve que, tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Quando o dinamo divino se manifesta, o lugar treme. No terceiro ponto, Atos capítulo 4 e versículo 33, a Bíblia afirma que os apóstolos, com grande poder, testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, em todos eles havia abundante graça. A pregação sem graça não tem valor, porque o povo, o auditório, ele não aceita, ele fica frio e não entende a palavra do Senhor Jesus. Em Atos 6 e 8, a palavra de Deus afirma que Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios, grandes sinais entre o povo. E em Romanos 1 e 16, Paulo afirma que o Evangelho de Deus, de Cristo, é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Em
1 Coríntios, capítulo 4 e versículo 5, reconhecendo a grande importância do poder do Espírito Santo na evangelização, Paulo diz: a minha palavra e a minha pregação não constitui em palavra possessiva de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito Santo e de poder para a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Em 1 Tessalonicenses 1, versículo 5, Paulo cita esta mesma fórmula na evangelização de Tessalônica, dizendo: porque no nosso evangelho não foi a voz somente em palavra, mas também em poder e no Espírito Santo e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós. E em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, Paulo ainda afirma que Deus nos deu seu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Meus amados irmãos e amigos da palavra de Deus, eu vou falar um pouquinho sobre a videira, que o tema é o nome do Senhor Jesus ser anunciado em toda a terra. O texto-chave foi Atos, capítulo 1, versículo 6 ao 8. Em Lucas, capítulo 21 e versículo 29, eu vou mostrar a você quem é a figueira. A figueira é Israel. Também vou mostrar a você quem é a videira. A videira é Jesus. Jesus é a videira verdadeira e o Pai Celestial é o lavrador e é o Pai Celestial que dá sabedoria e que dá entendimento para que nós propagamos a sua palavra e o seu nome santo. Agora, eu vou mostrar a vocês quem é as folhas da figueira. A figueira é Israel. As folhas da figueira é os filhos de Israel, ou seja, a nação de Israel. Em Mateus capítulo 8 e versículo 12, as folhas da figueira serão lançadas fora. Por quê? As folhas da figueira serão lançadas fora. Porque Jesus, Deus, arrendou a vinha àqueles lavradores, para que, quando fosse produzir os frutos, aqueles lavradores agora distribuísse os frutos que lhe pertenciam. Mandou, no tempo certo, mandou os servos vir pegar a parte que lhe pertencia. Os lavradores espancou os servos e açoitaram e desceram de pedregais abaixo. Deus mandou mais outros servos e mais número. Fizeram da mesma maneira com os servos de nosso Senhor Deus. E Deus disse: agora eu vou mandar o filho, porque eu mandando o filho, eles vão temer e vão, com certeza, mandar as partes que interessam. Quando o filho veio, então os lavradores fez a mesma coisa. Eles disseram: veio agora o filho, é o herdeiro, para que ele não herde nada, nós matamos e ficamos com sua herança. Então,
o pai se dignou-se e aí ele lançou fora. Por que lançou fora? Porque matou o seu próprio filho. Rejeitaram, os lavradores rejeitaram de entregar a parte que seja os frutos da vinha, para que o pai, o nome do pai, não fosse anunciado em todo o mundo. E aí, o pai desperdiçou, lançou eles fora, nas trevas, e agora arrendou aos novos lavradores. Esses novos lavradores, quem são? Esses novos lavradores é nós os gentios que aceitamos o sangue do seu Filho derramado na cruz do Calvário para nos salvar e nos dar redenção. Em Mateus capítulo 10, versículo 33, Jesus diz que aquele que me negar, eu o negarei diante do Pai. Quem nega Jesus diante dos homens aqui na terra, ou seja, não anuncie a sua palavra, como está escrito, que é para ser anunciada até os confins da terra, porque nós somos a testemunha de Jesus, então nós temos que produzir os frutos e anunciar o Evangelho. Então, esses que estão negando o nome do Pai, o nome do Filho, esses que estão negando a presença do Filho, então o Filho negará diante do Pai. Em Mateus, capítulo 21, versículo 33, o reino do Pai, ou seja, o reino de Deus, que no hebraico é Iau, será tirado da figueira. Porque foi tirado o reino de Deus, tirado da folha da figueira, porque a figueira escondeu o seu nome logo, nos primeiros séculos antes do Messias, antes de Cristo. A figueira agora escondeu o nome do Altíssimo para não ser revelado às nações. Em Lucas capítulo 23, versículo 28, as folhas da figueira estão condenadas a choro. Eles vão chorar, porque naquele momento que o Filho de Deus foi entregue aos romanos, aos judeus, então começaram a chorar. Então Jesus disse: não chores por mim. Então as folhas da figueira serão condenadas a choro. E é no ranger de dente, porque está escrito que é lançado fora, e aí será choros e ranger de dente. Aqui em João, capítulo 1, e versículo... João, capítulo 1, versículo 11 ao 14, diz assim: veio para o que era seu, e os seus não o reconheceram. Mas todos os quanto receberam, têm poder de ser chamado Filho de Deus, aos que crê no seu nome, os quais não nasceram do sangue, e nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus.
E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória e a sua glória e a glória do unigênito do Pai, cheio de graça. O Filho tem a mesma essência do Pai. Portanto, eles, a figueira, negaram o Filho e não o receberam. Aqui em João, capítulo 15 e versículo 1 e diante, diz assim, Jesus diz, eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o lavrador. Toda vara que em mim não der fruto, tirará e limpará de todas aquelas que dá fruto, para que dê mais fruto. Aqui em João, é a seguinte forma. Jesus Cristo é a videira verdadeira. Jacó, em Gênesis capítulo 49 e versículo 11, Jacó previu que o seu filho Judá amarraria um jumentinho à videira mais excelente. Mais tarde, Jesus Cristo veio da videira, da verdadeira videira, veio descender da tribo de Judá. Apocalipse, capítulo 5 e versículo 5. Em Juízes, capítulo 9, versículo 13, a Bíblia afirma que a videira é quem produz vinho que agrada a Deus e os homens. Jesus Cristo é a videira verdadeira que produz tudo aquilo que agrada a Deus e a beneficência dos homens. Então, Israel, desde o primeiro século antes de Cristo, que Israel tentou a esconder o nome do Eterno. Quando Israel tentou esconder o nome do Eterno, foi justamente quando veio os exílios, e aí foi acabado tudo, todos os manuscritos hebraicos foram enterrados. Mas foi achado no Mar Morto os manuscritos mais antigos. E nesses manuscritos mais antigos estava o nome do Eterno em original, que no tetragrama hebraico, o nome de Deus tem 3 letras. O nome de Deus tem 3 letras, que é exatamente essas letras aqui que vocês estão vendo aqui. É um Yud, um Ré e um Vav. Essas 3 letras, ela tem a sua capacidade. O Yud, o número dele é 10, é a sua potência. Significa 10, significa mão. Deus tirou o povo de Israel com sua mão potente e cobriu com sua mão potente na caminhada de 40 anos sobre o deserto. O Ré é o número 6. A importância desse número 6 é janela. Significa que Deus, todo momento, abriu a janela do céu para fortalecer o povo de Israel e também para fortalecer todas as nações. Vem o Vav, o peso dessa letra é 5. 5 significa gancho ou vara. O pastor tem o cajado. Os pastores daquela época tinham o cajado. Aquele cajado fazia aquela dobrazinha que fazia o gancho. Aquilo ali era para separar as ovelhas doentes e colocar para dar o remédio, separar as ovelhas dos bodes. Era o que servia aquele gancho
que é o cajado do pastor. Então, esse número significa vara ou gancho. Em Apocalipse, está escrito que Jesus vem reger todas as nações com vara de ferro, porque desobedeceu à ordem do Criador. Portanto, o nome verdadeiro do Eterno é Iau. É o nome verdadeiro do Eterno em hebraico. E a Bíblia diz que o Filho tem a mesma essência do Pai. Então, tem o mesmo número do Pai. É as mesmas letras. É o Iudes, o Ré, o Vav, é as letras iniciais do Eterno. E, por fim, tem um Shin e um Al, que é os tetragramas do Filho. Portanto, esse Shin vale 300. Veja bem que quando Gideão saiu com 300 homens para guerrear. E o Ares, ele dá a sua potência de 70. O número 70, lá no deserto de Alim, tinha 70 palmeiras. Também está escrito que o povo de Israel, quando entraram por o Egito, foram 70 pessoas. No comando do nosso Senhor Jesus Cristo, ele escolheu 70 discípulos para anunciar o seu evangelho. Então, é a força espiritual que tem estas letras. Portanto, meus amados irmãos e amigos, eu espero que esse conteúdo te agrade, que vocês entendam alguma coisa da palavra de Deus, porque o Evangelho de Deus tem que ser levado a todas as nações, e aí, depois de ser levado a todas as nações, e aí vem a ordem do Pai para o Filho vir arrebatar o seu povo comprado pelo preço do seu sangue, que somos nós os gentios, nós somos o Israel comprado pelo preço do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, eu não posso calar a boca, porque se eu calar a minha boca, então fico silenciando o Evangelho, o qual todos estão silenciando o Evangelho porque não querem pregar o verdadeiro Evangelho, o verdadeiro e legítimo Evangelho do Senhor Jesus. Querem pregar chave de carro, chave de casa, querem pregar bênção, mas não prega exatamente a realidade que tem na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz que o povo sofre por falta de conhecimento. E os líderes espirituais, que dizem ser líderes do Senhor Deus, esses líderes não estão elevando a mensagem do Senhor Deus, não estão pregando o Evangelho, estão pregando dinheiro para enricarem e para se manter. Mas eu aqui estou pregando para que toda nação entenda a palavra de Deus. Não estou cobrando dinheiro de ninguém, porque eu não preciso, porque Jesus disse: de graça receber e de graça dai. Eu recebi de graça, recebi a minha salvação de graça, a minha saúde, Deus me dá todo dia, não preciso de dinheiro, portanto, eu preciso de levar a palavra do Senhor até os confins da terra, aonde, por meio desse aparelho,
for alcançar esta palavra. Estas palavras são fiel e verdadeiras e eu não posso calar a palavra do Senhor Deus, porque se eu calar a palavra do nosso Senhor Deus, eu irei prestar conta perante o tribunal divino. Portanto, meus amados irmãos e amigos da Palavra de Deus, espero que esse conteúdo tenha te ajudado, espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram desse conteúdo e querem aprender mais, eu tenho mais explicação, mais leituras, mais estudo para compartilhar com vocês. Se vocês gostaram, não esqueça de ir neste aviãozinho e compartilhar com seus amigos. Não esqueça de ir nesse dedo que tem aí embaixo, com o dedo apontado para cima, dá o seu like, que isso ajuda ao canal, ele é o YouTube distribuir para todos. Já comenta e o canal vai crescer. Portanto, meus amados irmãos e amigos da Palavra de Deus, espero ter te ajudado com esse conhecimento que é fiel e verdadeiro. Que Deus nos abençoe a cada um e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.